E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornando então, pessoal, aqui ao programa Viver Saudável, e o tema de hoje é a respeito do câncer, né? Essa doença que vem como um resultado de conflitos emocionais, existenciais, que não foram resolvidos ou que te pegaram de uma forma abrupta, emocionalmente, onde você não conseguiu compartilhar esse trauma e aí ele foi somatizado no teu corpo. O teu corpo vai tentar resolver esta situação. E nós estamos aqui, já no segundo bloco, conversando a respeito dessa situação e agora juntamente com você, tentando entender, ampliando um pouquinho mais na questão espiritual. Será que o câncer, muitas vezes, que está nos acometendo hoje, é alguma situação de resgate do nosso passado? Então vamos lá, como é que eu entendo assim? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, isto é, de que maneira nós vamos lidar com as aflições. Então, nós vamos sempre precisar lidar com as aflições, ou com os problemas, ou com as questões, para que a gente possa superá-las. Então, vamos trazer a aflição, o problema, a dificuldade, como uma lição. Então, enquanto eu não passo nessa lição, eu vou estudar essa lição. É como uma lição de escola. Eu tenho lá uma matéria. Eu tenho que estudar essa matéria para passar, para me formar. Enquanto eu repetir essa matéria vai vir de novo para mim. Então, como é que eu entendo? Fazendo uma união aí com a premissa do Dr. Hammer e a doutrina espírita. Bem-aventurados os aflitos. Como eu lido com as aflições? Como é que eu vou lidar com as dificuldades? Então, se eu tive um problema, por exemplo, esta moça que nós estamos contando, se ela teve um problema muito sério numa vivência anterior, onde ela não conseguiu lidar com separações, por exemplo, afetivas. Isso ela pode ter ou se suicidado, ou feito alguma coisa nesse sentido. Ela não passou na lição. Então, digamos assim, ela carrega para a outra vida a mesma lição. Ela não passou nessa lição ainda. E não tem jeito. Aqui não tem, como na escola hoje em dia, passa, né, massa mesmo sem saber. Não. Então, na escola da vida, enquanto você não passar na lição, você não vai adiante. Aquilo fica lá. Então, digamos que a pessoa vai repetir o padrão, repetindo o problema, a dificuldade, que ela não encontrou na outra vida. Ora, se ela já estiver mais estruturada, se ela já estiver vivenciando melhor o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, né? Uma das bem-aventuranças do Cristo, importantíssimas para mim, ela vai conseguir superar. Em superando, ela não precisa ficar doente, ou ela pode realmente ficar doente e superar também com a doença. Mas, para mim, ficou claro. Por que algumas pessoas, o impacto de uma situação qualquer é muito grande para ela, ela não consegue e acaba virando uma doença, porque a doença acaba se, digamos, materializando, e outras não, porque aí de acordo com o processo de aprendizado. Então, para mim é muito claro, todos os processos que nós passamos são testes ou provas ou expiações, né? Não é para mim, a doutrina espírita fala isso aí. Então você sempre vai passar por essa situação novamente. Não passou nesta vida? Não, tudo bem, na próxima você vai ter que passar de novo pela mesma situação. E claro, né, pessoal, nós sabemos que aí existe toda a coletividade do processo onde a pessoa está inserida, né? Na verdade, muitas vezes, como no caso dessa nossa ouvinte, ela está vivenciando o processo, né? Está materializado no corpo dela, um procedimento dela. Mas nós sabemos que toda a família, o filho, todos aqueles que estão próximos estão compartilhando esta situação e também estão repensando a vida e também são coparticipadores do processo. Então, muitas vezes, vem uma patologia, né, para que todos possam se trabalhar, né? Você já ouviu falar muitas vezes que às vezes as crianças vêm com problema para despertar os pais frente àquela patologia. A partir daí eles se vinculam, fundam associações, fundam ONG,
porque sentem, né, vivenciam aquela necessidade e aí se hermanam com outras pessoas que também têm aquela necessidade. Então, claro, gente, né, todos vão compartilhar, uns menos, uns mais, mas aquilo realmente serve como um aprendizado para todas aquelas pessoas que estão lá, pais, mães, filhos, maridos, todos aqueles vão passar pelo processo de transformação, na verdade, né? E aí, qual é uma outra pergunta que a gente quer deixar, que talvez complemente com a pergunta que a gente tem? Qual é o objetivo de cura da sua doença, da nossa doença? O que pode curar uma doença? Em que nível a doença vem para curar alguma coisa na gente? Né? Então, às vezes, eu estou doente num nível, esse nível não é no nível físico, pode ser no nível emocional, e eu preciso ficar doente do físico para curar essa má tendência, esse problema a nível emocional ou até espiritual. Então, a próxima pergunta era isso. Exatamente. E você que está aí, nos ajude, né, a pensar, ampliar um pouquinho mais. Quando uma pessoa supera a patologia chamada câncer, o que será que ela fez de diferente? Como é que será que ela trabalhou as suas emoções a tal ponto de olhar para isso, né, e vivenciar isso de uma outra forma? Uma das sugestões que eu tenho, pessoal, para isso é, quando a pessoa recebe esse diagnóstico, na verdade, ela recebe, para algumas pessoas, elas recebem o passaporte de sentença de morte, né? Eu acho que é isso que destrói o psiquismo, é isso que faz com que a pessoa, naquele instante, perca a esperança de viver, o que não é verdade, né? Você está aí, você já conheceu uma série de pessoas que superaram esta situação, porque fatalmente trabalharam o psiquismo, entenderam para que aquilo aconteceu, porque é muito mágico, pessoal, existe isso dentro da teoria quântica. Eu vou num aprendizado, quando eu aprendo a tarefa, quando eu aprendo o movimento, eu passo de nível, né? Isso está nas escolas, nas pós-graduações. Quando você está lá no jardim de infância, a cartilha, nossa, né? Quando você começa a aprender as letrinhas, aquilo é um bicho de 7 cabeças. Passou aquilo, você já vai para um nível mais evoluído, daqui a pouco você está na faculdade, os desafios são maiores, você vai rompendo esses desafios, você vai se aprimorando, você vai se reavaliando, você vai trabalhando emocionalmente situações melhoradas, daqui a pouco você está numa pós, daqui a pouco você está no mestrado. Eu entendo que nesse processo ocorre a mesma situação, onde a gente precisa entender para quê. Então, nesse caso, para que será que essa moça foi acometida por esta situação? O que isso trouxe de melhoria na vida dela? Gente, será que ela se aproximou mais do filho? Será que ela valorizou mais a vida? Será que ela enxergou os problemas de uma forma diferente? Será que aí ela parou para olhar para ela e perceber que ela merecia uma situação melhor? O que será de diferente? Mas fatalmente, gente, existe uma transformação que vai qualificar, né, o sucesso ou talvez o insucesso. Não é verdade? Interessante o que você está falando, e conversando com essa moça, nós temos contato com ela, o processo vinha evoluindo um pouco mais lento. E ela perguntou, mas por que não está evoluindo mais rápido? Eu falei, bom, você precisa conversar com você mesma e saber, né? E a pergunta que eu pedi para ela fazer para ela mesma é, em ficando curada, né? O que vai acontecer na tua vida? Quais são as ecologias, quais são as questões? Ela regalou um olho desse tamanho, como assim? Se eu ficar curada vai ser tudo bom. Eu falei, então, mas converse com você mesmo, com você mesma, para saber que problema poderá vir. E disse que ela estava, então, um dia assistindo TV na casa dela, e o menino brincando com ela lá, e ela pensando assim, nossa, agora eu fico com ele, porque antes ela saía às 8 da manhã, voltava às 10, 11 horas da noite, e eu ficava com o filho. Agora eu fico com ele, né? Isso é uma bênção. Então essa doença me trouxe uma bênção de ficar com meu filho. E aí ela falou, nossa, ela pensou assim, quer dizer que se eu ficasse curado hoje em dia, eu iria voltar a trabalhar daquele jeito. Então a parte minha, entre aspas, responsável pela doença, ainda não quer que eu fique curada para que eu ainda fique com meu filho. Olha o conflito interno. Eu falei, então faça um acordo. Falei com ela, faça um acordo de você com você mesma. Você poderá voltar a trabalhar, mas não precisa voltar a trabalhar no mesmo esquema, porque agora você ficou sem trabalhar, doente. Então, por que voltar com 16 horas por dia?
Olha como é interessante. Então, tem mais um dado aí, que o próprio inconsciente dela vinha com informação, né? Puxa, olha, agora pelo menos eu fico com meu filho. Quer dizer, pelo menos uma doença grave, séria, em tratamento, e vem assim, puxa, agora pelo menos eu fico com meu filho. Quer dizer, alguém lá dentro prefere, entre aspas, ficar doente do que ficar saudável e afastar-se do filho. São forças internas. Todas as doenças têm essas forças internas, inclusive a ponto de vista espiritual. Por isso que a nossa proposta é você mandar para a gente a tua história, para que a gente possa, conversando deste jeito, analisando, dizendo como é que a gente viria, o que a gente faria daqui a colar, porque a gente quer passar para vocês também, como que a gente atenderia você, né, nessa medicina integrativa? A parte de vista física, emocional, bioquímica, ortomolecular, homeopática, quer dizer, como é que é essa visão mais ampla? Que coisas tem para fazer além do convencional? E principalmente, como é que você pode, isso eu peço para todas as pessoas, irem buscar um apoio espiritual. Um apoio espiritual, essa moça vai buscar um apoio espiritual e ela tem tido resultados fantásticos de orientação espiritual, de intervenção espiritual, porque a espiritualidade está o tempo todo com a gente. E muitas das vezes a espiritualidade sabe que nós precisamos passar por um processo para curar um outro mais importante. Então, toda doença tem um objetivo de cura, nem se for uma doença física, uma morte física, para curar um problema de alma. É isso aí, né, pessoal? Nós vamos caminhando para o final do programa. Está excelente, né? Faremos outros programas, mas lembre-se de associar-se ao Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38 é o telefone para você ligar, associar-se, contribuir, para que a nossa doutrina se expanda cada vez mais e mais pessoas consigam assistir, por exemplo, esse programa e tantos outros que vão beneficiar a sua alma, vão lhe ajudar a viver melhor. E lembre-se, né, de nos seguir no Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior, ou pelo YouTube, youtube.com/TV Mundo Maior, mas mande a sua história, pessoal. Volto a dizer, não abordaremos o seu nome, seu endereço, nada disso, mas compartilhe conosco a sua história. Mande um e-mail para o viversaudável@feal.com.br. A gente vai se despedindo e vai agradecendo a tua companhia e queremos que você fique aí com essa sensação de que tudo é possível, basta você acreditar e querer. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.